Boa tarde a todos. Hoje é dia 12 de maio. Meu nome é Alessandra Becker. Estou reunida com os pesquisadores Francisco Pires, Margarida Gutierrez, Antônio Lixe e Caio Prati para mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Antes de dar início ao debate, gostaria de informar que, dado o atual cenário, o grupo optou por modificar o formato de seus podcasts. Serão feitos 2 episódios a cada terça-feira, um voltado para atualizações sobre a curva de contágio da Covid-19, com comparações entre países e demais conjecturas sobre o tema, e outro focado exclusivamente na conjuntura econômica, isso é, em condicionantes financeiras, na política econômica e em demais fatores que afetam o cenário macro. Dito isso, entrando no tema deste episódio, recentemente foram divulgados alguns dados que refletem de maneira mais acurada o impacto da pandemia sobre a economia. Em particular, os últimos dados sobre a atividade industrial divulgados pelo IBGE chamaram bastante atenção. Tendo isso em mente, o debate a seguir terá como foco a elaboração de respostas a 2 perguntas. Em primeiro lugar, de que forma as atuais condicionantes financeiras, e aí se inclui a disparada do dólar, por exemplo, estão sendo interpretadas pelo grupo? E, em segundo lugar, qual o impacto dos novos dados sobre a visão do grupo em relação ao desempenho do PIB em 2020? O material desenvolvido pelos pesquisadores para a presente discussão está disponível no link da descrição. Bom, vamos fazer só uma inversãozinha de pauta aqui, começar com esse fenômeno que chamou mais atenção na semana passada, pelo menos as manchetes dos jornais, etc., que foi a disparada do dólar, né? A taxa de câmbio subiu muito, já vinha subindo muito nas semanas anteriores, e na semana passada atingiu, digamos assim, taxas bastante impressionantes. E o mais importante, uma coisa importante nesse fenômeno é que houve uma predominância, desta vez, uma predominância de fatores internos para explicar o fenômeno. Nós aqui no Grupo de Conjuntura fazemos um acompanhamento das taxas de câmbio do real e de outras moedas, né, para comparar, para ver o que é próprio do Brasil, o que é internacional, etc. E queria aqui dar só 2 dados, um par de dados aqui, só para motivar aqui a nossa discussão. A primeira sobre o dólar, os 2 dados, né? O primeiro é que a taxa de câmbio, na semana passada, subiu 8% aqui no Brasil, enquanto que para a média das economias emergentes subiu 0,6%. Então, esses 8% a gente pode, só uma ideia, grosso modo, né, mas pode pensar que é um fenômeno basicamente brasileiro nesta semana. Se a gente olhar por um período um pouquinho mais longo, quer dizer, desde o início desse ano até agora, o real teve uma desvalorização de 44%. A média das economias emergentes, das moedas emergentes, exceto a China, subiu 12%, 12 contra 44. Se a gente for pegar as moedas, as chamadas moedas commodities, que são aquelas moedas de países exportadores de commodities, subiu só 13% também. Então, há um excesso de desvalorização no caso brasileiro, né? Isso aí acho que motiva o nosso debate para pensar o que está causando isso, quais as relações disso com outros fatores importantes que estão acontecendo neste momento na economia brasileira. Eu gostaria que o grupo aqui um pouco se manifestasse sobre isso, enfim, relacionando. Lixa, por favor, começa aí. Então, uma coisa que a gente poderia dividir o período de começo do ano até agora é o começo do ano até o dia 30 de março. E nesse período, essas moedas que o Francisco Eduardo destacou de países emergentes, sem incluir a China, se desvalorizaram 12%. Mas esse valor continua até hoje. Do dia 1º de abril até hoje, as moedas desses países continuaram relativamente estáveis. Ou seja, toda a desvalorização deles aconteceu no primeiro trimestre do ano. Tá? Não está acontecendo de abril para cá. Enquanto que no Brasil, ela se desvalorizou nos primeiros 3 meses de 29%, e hoje está chegando a esse que o Eduardo colocava de 44,7%. Ou seja, a moeda brasileira se desvalorizou mais
nos primeiros 3 meses que os emergentes, e a gente pensava que isso seria uma questão de volatilidade, tá? O fato de que, por causa de dólares se valorizar em todo o mundo pela questão da crise internacional, isso fosse uma questão de volatilidade, mas aquilo que está acontecendo nesta segunda parte do ano, depois, neste segundo trimestre, mostra que não é só uma questão de volatilidade, parece que já é uma questão mais de tendência, porque as outras moedas estão estabilizadas, enquanto que o real continua se desvalorizando. Então, já não deve ser uma questão só de volatilidade, mas uma questão de tendência e associada a questões, como o Francisco Eduardo destacou, domésticas. Tá? Então, a questão seria quais seriam as questões domésticas que estão pressionando o dólar. Já pressionavam no dólar no primeiro trimestre, mas continuam pressionando neste segundo trimestre para continuar essa desvalorização. Eu, antes de entrar na conversa lá sobre a interpretação do que está acontecendo, implicações para cenários, eu queria destacar também um outro indicador que vai na linha de piora de condições financeiras e mostra e termômetro de incerteza que vem crescendo no Brasil, é a questão do comportamento das taxas de juros. Quando iniciamos o mês de março, né, nós tínhamos uma taxa de juros de 1 ano em 4%, e não esperava que fosse haver nenhuma debacle da economia. A discussão era sobre o ritmo do crescimento, em geral as projeções apontavam para o crescimento acima de 2% esse ano, etc. Os juros de 5 anos, 5,9, quer dizer, um spread aí e o spread entre 1 e 5 anos é uma medida privilegiada, dá a chamada inclinação da curva, uma medida privilegiada de risco. Na verdade, quanto menor esse spread, mais previsível está o país, é percebido assim, o que favorece a economia por vários canais, obviamente, favorece o alongamento do horizonte de decisão dos agentes econômicos, tipicamente o investimento e assim por diante. Esse spread agora, de 1 para 5 anos, que estava em 1,9, ele agora aumentou para 4 pontos percentuais, de 1,9. E se a gente pegar o spread de 1 para 9 anos, que é outro indicador muito utilizado para perceber as questões de prêmios de risco, previsibilidade da economia à frente, ele está já em 5,6. Então, 1 para 5, spread 4, 1 para 9, 5,6. São níveis altíssimos, são níveis que sugerem um país que está navegando nesse momento com um grau enorme de incerteza. E ele tem que ser desfeito para que a gente possa caminhar para um cenário, uma pré-condição para que a gente caminhe para um cenário positivo para a economia no pós-Covid, vamos chamar assim. Agora a gente está vivendo um mundo muito particular, onde a economia está parada, sabemos por razões extraeconômicas. Estamos discutindo a relação disso com o pós-Covid, não com o desempenho atual. Então, esse é um ponto central. É só para colocar a bola, né? Eu prefiro que a gente fique dialogando e não fazer aqui uma exposição. Eu diria que, claro que tem, todo mundo se refere muito a um dos ingredientes dessa disparada do dólar, que é a redução drástica dos juros, os juros cada vez mais baixos, mas acho que isso tem lá o seu papel, a influência não é desprezível, mas eu diria que a grande questão é uma enorme incerteza econômica ligada, sobretudo, à questão fiscal. E a incerteza econômica tem a ver com governabilidade, tem a ver com o momento que a gente está vivendo, que terá que ser superado para a gente ter um cenário bom na economia, que é de muita tensão entre os poderes, de pouca harmonia entre o executivo, o legislativo e o judiciário. Se isso perdura, abre mais espaço para o legislativo entrar com pautas-bomba, com responsabilidade fiscal. O próprio presidente tem tido um comportamento ambíguo em relação à economia, às vezes apoia medidas populistas, logo em seguida diz que quem manda é o Guedes. Então, esse conjunto de coisas
vai criando um clima que favorece a incerteza. E por que agora, na economia, qual é o grande fator de incerteza? É a questão fiscal. O Brasil vive uma profunda crise fiscal há vários anos, passou a viver desde o governo Temer, e isso continua no governo Bolsonaro, do benefício da dúvida, né, medidas que foram sendo tomadas para dar confiança de que, apesar do péssimo desempenho fiscal, de continuar com déficit primário, dívida pública nas alturas, etc., o cenário apontaria para um ajuste fiscal estrutural, e era isso que a gente tinha até agora, até a Covid. Esse cenário mudou radicalmente agora, porque o Brasil fez correto, e todo mundo está fazendo, e o Brasil fez em intensidade que me parece adequada, foi bem, já destacamos o quanto o Brasil atuou fortemente na área fiscal, por exemplo, mas a consequência disso é que houve uma enorme elevação do déficit primário, que era esperado para, enfim, sei lá, 1,5% do PIB, sei lá quanto, e isso vai para 8% do PIB. O déficit fiscal explodiu, a dívida pública explodiu, vai pular de pouco menos de 76% do PIB para perto de 90%. Então, toda a questão que se coloca é como é que vai ficar a situação fiscal, que já era percebida como muito frágil, e o Brasil vivendo do benefício da dúvida, como é que ela vai se colocar pós-crise de Covid. Então, essa é a grande pergunta no ar, na verdade. O governo já deu vários sinais do que ele pretende, a equipe econômica. Pretende retomar o rumo que estava antes da Covid. Tentar perseguir um resultado primário compatível com estabilizar a dívida e depois fazer ela recuar, o que supõe, requer que as medidas emergenciais sendo tomadas de apoio, com impacto fiscal forte, sejam reversíveis, sejam transitórias, e continuar com a pauta de reformas, sem a qual o ajuste fiscal estrutural não prosseguirá, em particular as reformas para conter os gastos obrigatórios. Então, tudo isso. Agora, tudo isso depende, é fortemente intensivo em governabilidade. É essa questão que está no ar. O Brasil vai ter dois caminhos. Um é reconstruir um clima mais harmônico entre os poderes e frear, e ter mais condições políticas de frear o viés populista que tende a graçar no Congresso a partir de agora. Depois dessa experiência de gasto nas alturas, eles vão querer perenizar vários gastos. É previsível isso. Depende do governo atuando ativamente para convencer, para negociar com o Congresso para que isso não ocorra. E essas são questões chaves que vão presidir o nosso cenário. Se a gente vai para um cenário de uma retomada de uma economia organizada que tem condições de retomar com algum vigor o crescimento pós-Covid, ou se não. E esses indicadores que a gente comentou no início acendem um enorme, põem uma enorme interrogação em relação a isso. Eles estão dizendo que existe uma enorme incerteza e que, se ela não for desfeita, o cenário da retomada um pouco mais expressivo não vai ocorrer. A pré-condição para isso é que haja governabilidade e melhora desses indicadores, desses termômetros da confiança. Bom, não sei se alguém ainda teria algum ponto a mais a colocar sobre isso. Só para encerrar, então, eu queria colocar uma questão para a gente pensar depois, que é a seguinte: quer dizer, até onde vai essa escalada do dólar se continuarem essas situações? É evidente que o dólar não pode, a taxa de câmbio não pode se descolar inteiramente dos preços domésticos. O que está acontecendo até agora é que os preços estão parados, estão até subindo muito pouco, e o dólar está disparando. No futuro, mais adiante, ou o dólar vai ter que recuar ou a inflação vai ter que surgir, uma das duas coisas, né? No momento, a âncora dos preços está funcionando, né? Até quando? Essa é uma questão aqui para a gente se perguntar. Ficamos por aqui, voltamos na próxima semana com mais um podcast do Grupo de Conjuntura. Abraço a todos.